Nós estamos de volta, segundo bloco do programa Semana Entrevista e hoje conversando com o doutor Eli Nogueira. Doutor, muitas idas a Brasília. A gente sabe que esse movimento não é um movimento seu, é um movimento nacional de todo o Brasil nessa área em busca de melhorias, reivindicando um tratamento melhor para a saúde. E como é que é? E a classe política? Atende na hora? Olha, nas 20 idas a Brasília, para você ter ideia, apenas das 22 reuniões encaminharam um secretário do Ministério da Saúde. As 18 vezes não tinha nenhum representante do Ministério da Saúde conosco lá. Eu saí até passeado com os pacientes ano passado, né? Um megafone, uma bandeira e um negócio na cabeça, o movimento da Assembleia até o Palácio. E até o discurso, parece que parece que esse aqui é um país das maravilhas, não sei. E a gente observa agora nessas eleições, já esse início aí de projetos, de campanhas, eles não comentam nada de saúde, do caos do SUS, da tragédia, essa matança que está acontecendo nesse país, de brasileiros, o SUS hoje, o Brasil, os cidadãos brasileiros, dependem eu colocar aí 92% do SUS, a sua grande maioria, né? Porque convênios é em torno de 18%, na última avaliação que houve aí, né? Uhum. E o Minas gasta 72 centavos em saúde em Minas Gerais, dia habitante. Isso, 72 centavos. Isso. E o Brasil, a média, é R$3 habitante, tá? No Brasil. Doutor Eli, como é que foi o contato com os deputados lá em Brasília nessas idas e vindas? Olha, eu tive já até comentários estranhos. Um falou comigo que antes que deixar esse negócio de lado, antes que eu morresse na frente dos meus pacientes. Um outro falou que pegou o meu panfleto e falou assim, olha, isso aqui não vai nada, doutor. Traz grana para cá que a gente consegue. Você que você está precisando, seu grupo. Foi assim uma tragédia. Uns não me escutaram, foi muito desagradável, sabe? Eu tive uma deputada que eu admirei muito, uma enfermeira do Paraná, Carmen Zanotto, que me entendeu muito bem lá na Assembleia, resultado do Paraná. Foi a única que está presente, inclusive. Mas geralmente, esse que atende bem, geralmente é do chamado baixo clero, né? Isso. Os ela é do PSDB. Não tinha, essa última agora no passado, não tinha ninguém no Ministério da Saúde, não tinha ninguém representando o Ministério da Saúde, um deputado de expressão, ou ninguém da nossa região, não tinha nada. Exemplo de voto, até é importante o brasileiro saber disso, né? Nós de Caratinga, pleitear candidatos que queriam ser eleitos em Caratinga, lutar pela saúde na nossa cidade. Esse caos que se encontra aqui em Caratinga especialmente, né? É nacional, mas Caratinga precisa de ser alertado. Tem que cuidar da nosso quintal, né? Esses drogados nas ruas, esse crack alarmante na cidade, coitados, esses meninos, 18, 12 anos, 16 anos. Esse vício de crack é uma doença também, né? Doença. É um problema. Ninguém faz nada pelo povo do crack aí, tem que criar um movimento muito sério na nossa cidade. As crianças viciadas, que hoje vendem crack, mantêm suas famílias. É outra doença grave também, que é a saúde também, né? Então é um caos social e os nossos representantes, aliás, as entidades também, a nível a parte médica, tem que entrar nessa luta com mais vigor, né? As prefeituras, deputados estaduais, federais, o governador que está vindo aí, e eu não estou escutando nada ainda de saúde. Então, eu estou achando estranho isso. Parece que está tudo bem, não tem hospital nenhum com problema. É assim. E quando a gente abre a página de jornais, a história... Não, eles falam, eles têm um argumento que é má gestão, né? Eu até concordo, realmente é um caos nos hospitais e muitas entidades, realmente desvio de verba, má gestão existe. Não vou falar também que não exista, né? Existe. Mas, de onde veio a má gestão? Secundário é o subfinanciamento. Mas houve má gestão, corrupção, um país da corrupção, infelizmente, né? Também tem havido, né? Mas, muito mais que má gestão, é o subfinanciamento. Não há financiamento para a saúde. Hoje é irrisório, hoje é ridículo até. Porque o governo federal, de certa maneira, ele saiu um pouco de cena e acabou sobrecarregando os municípios nessa história do SUS, né? Ele tirou as responsabilidades. O Estado e municípios. Sim. O governo federal ficou de fora. Sim, você sabe o que aconteceu, não sei se está a par do assunto. Na época da CPMF, sabe? Deve ser algum paciente, pode desligar o celular. Na época da CPMF, inclusive, houve um fato curiosíssimo.
o dinheiro foi desviado, né? Aham. Desviado. Esqueci de apagar aqui o celular. Tem que desligar. Porque esse pessoal não dá sossego, não. Não. Deve ser alguém querendo chamar para ela e procurar algum... É cobrador da Diários, provavelmente. Não, olha que o pessoal está querendo ir para Brasília. ou isso também, né? Vou deixar aqui um minutinho, por favor, aqui. Então, na época da CPMF, tem um caso curiosíssimo, né? Que eles desviaram o valor da CPMF para bancar partidos políticos e para o mensalão, né? Aliás, o mensalão, ninguém fala também não, mas o mensalão tem grande valor financeiro do dinheiro para a saúde. O mensalão foi financiado pela saúde. Sim. Ou melhor, pela doença do povo. Pela doença, né? Aliás, até um fato curioso, que as pessoas imaginam a doença, esquecem o ser humano. É um ser humano com dor, sofrimento, passando fome nas suas casas, né? Tem até uma frase curiosa, que a gente já escutei, que o SUS é semelhante a um pai, né? Que tem 2 filhos e ganha um salário mínimo, né? Esse hoje é o financiamento do SUS. Imagina uma família ganhar um salário mínimo, bancar 2 filhos, não colocar 4, 5 não, 2 filhos. Imagina a situação que é dramática essas pessoas. E o dinheiro é desviado, né? E até eu me recordo que num governo passado aqui em Caratinga, um médico que atende a um bairro da cidade, o programa de família, ele escreveu uma carta aberta, ele reclamando isso, que a cada dia ele via o paciente dele piorando e ele não tinha o que fazer para melhorar a situação. É o que vocês têm enfrentado. Porque muitas vezes isso é uma doença, problema físico do indivíduo, né? Mas por trás dessa doença é um ser humano com sofrimento de renda baixa familiar, filho viciado em crack, moram em locais sem saneamento básico, em casas assim, desabando em cima deles. A qualidade de vida é péssima. Saúde não é só a parte física, saúde é o bem-estar social. Porque o pessoal às vezes entende que saúde é médico e remédio. Não é médico e remédio. Não é? Saúde é o ente como todo, o ser como todo. Esse ser depende de alimentação, de educação, de moradia e saneamento básico, água e esgoto, água tratada, esgoto, não é isso? E não é o que nós vemos no nosso país, né? Então isso traz doenças, traz sim, mas a parte moral, essa parte interior dessas pessoas que sofrem, né? Também vem doenças, né? A gente sabe que o estresse leva a câncer, né? A neoplasia. O estresse leva a hipertensão, ao diabetes. Um trauma familiar às vezes, eu sei de um caso, um casal que perdeu um filho único, hoje a mãe está com câncer de colo de reto, né? Advém, né? Esse trauma familiar da perda do filho. E a pessoa Então o estresse leva a doença. O estresse caem as barreiras imunológicas. Exatamente. E a pessoa fica suscetível a uma infinidade de doenças. Tanto é que a medicina hoje não é vista mais como só doença. Tem que ter equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, assistente social, né? Psiquiatra envolvido, né? Isso. É uma equipe como um todo, né? E tem que ter uma infraestrutura, né? Para você sobreviver na sua residência. E tem que ter educação para os seus filhos. Tem que ter escola integral para esses filhos, né? Escola técnica, profissionalizante, que precisam ir para droga, prevenção. Então, prevenção de doença, tudo bem, tem que prevenir, mas a prevenção vem onde? Na morada, na água tratada, no esgoto tratado, não é isso? É na condição social das pessoas alimentarem pelo menos o mínimo possível. Isso aqui é saúde, saúde é o todo, né? E os governantes não olham na saúde, não estão nem pra gente, não. O voto que é agora. Quero ver olhar a saúde. É hora de nós de Caratinga lutar para os nossos candidatos, a história dessas pessoas e a preocupação com a área de saúde da nossa cidade e região. Muito importante nós pleitearmos isso e lutarmos por isso. É porque, na verdade, quando chega o período eleitoral, a pessoa vai e fala aquilo que ele percebe que a população está precisando ouvir. Mas o histórico mesmo dele, enquanto político, ele nunca se preocupou. Quem foi essa pessoa? O que realizou para a nossa cidade? O que está acontecendo? Você me perdoa aqui. Tá chamando demais aqui. Não, tá demais, né? Desculpa aqui que não desligou aqui. Isso aqui, inclusive, é um telefone interessante. É uma pessoa que quer montar um projeto. Eu vou comentar esse telefone que é interessante. Ele tem uma área aqui social, né? E treina, como que chama? Até teve um programa seu que parece recentemente, né? Ele faz escolinha de futebol. Ah, tá. E eu tenho o OCIP, a qual eu sou o sócio fundador. E essa OCIP eu falei com ele que eu vou ver se consigo captar recursos, né?
para montarmos lá uma escola técnica profissionalizante nesse projeto, né? E com isso levar essas crianças à educação também, não é só futebol, né? E quem sabe um posto de saúde nessa área que a Autocip é uma entidade que eu tenho pública, né? sem fins lucrativos, que eu mantenho lá 8 anos e as minhas expensas e não consegui até hoje captar recursos, né, com nossos candidatos aí, me escutem, me ajudem. Brasil Novo Rumo, OCIP, propaganda rápida aqui, mas é social, bacana, né? Social. Bacana. Hoje eu gasto com social com meus pacientes, as 3 clínicas, por mês, R$80 mil. R$80 mil por mês. 80 mil. Por mês, R$80 mil. Para subsídio, e são casas, pacientes que não têm moradia, alimentação, equipe multidisciplinar, exames. Eu tenho 2 ambulâncias, a minha dispensa com motorista, enfim. E nada é pago pelo SUS, essa infraestrutura por trás da hemodiálise. Nós que temos que também subsidiar. Porque às vezes a pessoa pensa que é apenas e tão somente a sessão, né? Não existe todo um investimento em torno desse trabalho. Exatamente. Agora, uma outra coisa. No município, a atenção local tem sido satisfatória? Olha, em relação ao pagamento que vem do SUS de Brasília, eles me repassam imediatamente. O que nós não temos ainda aqui é um subsídio paralelo, né, desses custos que o SUS não me remunera. Isso, infelizmente, eu não tenho aqui. E essa é uma das lutas da categoria. Tentei no último prefeito, tentei nisso agora, mas não tivemos isso ainda não. Porque nós temos um subsídio que as clínicas são obrigadas a estar presente, né? E nós não conseguimos hoje arcar com os custos totais e mais o social para o nosso projeto. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta, continuando com o terceiro bloco dessa entrevista com o Dr. Eli Nogueira.